Certa feita, alguém se pronunciou assim: de segundo em segundo, de minuto em minuto, de hora em hora, de dia em dia, de semana em semana, de mês em mês, de ano em ano, de décadas em décadas, de séculos em séculos, de milênio a milênio, de eternidade a eternidade. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada à pessoa bendita de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com essas palavras eu quero saudar você, meu irmão, ou você, meu amigo, com a doce e gloriosa paz que é na pessoa bendita de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que já se inscreveu nesse canal, compartilhe essas mensagens. Não esqueça de deixar o seu like. E você que ainda não se inscreveu, se quiser se inscrever para nos dar uma força, nos dar um apoio, nós ficaremos muito agradecidos. O objetivo deste canal é simplesmente pregar o Evangelho, dizer que Jesus é bom e dizer que só Ele salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Religião não tem poder de salvar ninguém, porque se tivesse, Cristo não precisaria vir a esta terra morrer por mim e por você. Ele morreu não por ele, mas por mim e por você. Ele pensava em nós, tá bom? Quero deixar uma meditação aqui no livro do Evangelho do Dr. Lucas, no capítulo de número 20, o versículo de número 30, apenas um versículo para nossa meditação e regra de fé. Evangelho de Jesus Cristo, que nos escreveu, Dr. Lucas, capítulo 20, versículo 30, que diz: E o segundo. Quando a gente lê essa palavra segundo, ou se você se dirigir a alguém e falar sobre o segundo, o nosso cérebro logo nos transporta para um relógio, porque sabemos que 60 segundos, né, eles formam um minuto. Se nós dirigir, por exemplo, as pessoas que são ligadas ao futebol, em segundos já vão pensar no segundo lugar, na segunda posição e por aí afora, né? Mas aqui fala sobre e o segundo. Nós temos na Bíblia 1189 capítulo, 31.173 versículos. A Bíblia foi escrita no período de 16 séculos e nós temos então em torno de 66 livros, escritos também por 40 escritores em lugares diferentes. Este versículo aqui é o menor versículo da Bíblia, de acordo com a tradução. Eu lembro-me quando criança, adolescente, até alguns anos atrás, a gente tinha ali o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, né? Como um versículo menor da Bíblia que diz: Jesus chorou. Mas nas traduções atuais, este é o menor versículo da Bíblia. Dos 31.173 versículos, esse é o menor. E o segundo. Nós estamos diante de um texto aqui, eu vou ler do versículo de número 27. Na epígrafe, na introdução, diz assim: os saduceus e a ressurreição. Nos dias de Jesus já existia estes saduceus, que eram religiosos. Eles acreditavam apenas no Pentateuco, ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E só acreditavam nesses 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? E agora ele vem, você vai observar na leitura, ele vem tentar enredar Jesus. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas assim, que vêm muitas vezes testar a nossa fé, às vezes testar o nosso conhecimento, né? Isso faz parte. E nós temos que saber como lidar com essa situação. E Jesus Cristo, ele foi muito ético, muito sábio, como Deus, como homem, né? Ele sempre que as pessoas faziam uma pergunta, ele tinha a pergunta, a resposta, e muitas vezes com a mesma pergunta ele fazia outra pergunta para a pessoa e deixava a pessoa sem chão, né? Diz aqui então o texto: chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram dizendo:
Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo a mulher e não deixar filho, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Isso aqui está no Pentateuco, né? Moisés havia descrito isso aí para que pudesse ter descendente, né? E você observar aqui que eles usam um texto que para muitos entendido até dizem que esse fato até nem existiu, mas existiu. Eu já li os livros apócrifos, são 7 livros apócrifos, e eu já li eles para nível de conhecimento. Eu não vou mencionar agora o nome do livro porque eu posso cometer um erro, né? Mas no livro apócrifo eu li um fato que envolvia a vida de uma mulher assim. Ela viveu realmente com 7 pessoas, os 7 irmãos, por incrível que pareça, né? Eu não vou dizer o nome do livro agora, mas quem sabe numa outra oportunidade. Então, realmente, no Pentateuco estava escrito isso. Se, por exemplo, o irmão mais velho casasse com uma mulher e ele viesse a falecer e não tivesse gerado nenhum filho, a lei permitia que ela casasse com o próprio irmão para lhe deixar descendente. Entendeu? Então, isso era fato real. Quanto isso aqui, Jesus não questiona porque estava no Pentateuco. Mas veja o que diz aqui. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos. Aí o que acontece aqui? Vem esse que é o menor versículo da Bíblia. E o segundo, ou seja, o segundo irmão dele, casou-se também com ele, diz assim, ó. E o terceiro, no versículo 31, e também tomaram de igualmente os 7, todos eles morreram e não deixaram filhos. Ou seja, os 7 maridos coabitaram com essa mulher, morreram um após o outro e não deixaram filho. Você voltar para lá para o livro de Gênesis, você vai observar que Judá, né, quando aquela jovem, ela casou-se com o filho dele e ela não teve filho com ele, porque a Bíblia diz que quando ele coabitava com ela, na hora da ejaculação ele jogava o sêmen fora. Então, isso não agradou a Deus e por causa disso Deus o matou. E ela foi casou-se com o segundo, porque queria deixar descendente. Você conhece bem a história da pessoa de Judá e Tamar, o que aconteceu, né? E você vem observar que mais adiante Moisés ele aplica isso como uma lei. Até então, no livro de Gênesis, que é o livro do início, do começo, da criação, não tinha ratificado essa lei, mas lá mais adiante, nos livros que fazem parte do Pentateuco, Moisés ele coloca isso aqui como uma lei. Moisés foi o primeiro legislador de Israel. Então a gente observa aqui, vamos observar na sequência aqui, o versículo número 32. E o último, depois de todos, morreu também a mulher. Ou seja, ela não era imortal, né? Alguns dizem que isso aqui foi simplesmente uma criação, né, dos saduceus. Mas eu já li no livro apócrifo, não lembro agora, mais uma vez eu repito, qual o livro e o nome dessa mulher. Mas houve esse fato, certo? E aqui eles vêm, e você vê que Jesus não questiona nada disso, porque Jesus também sabia que isso havia acontecido. Mas no versículo 33, olha o que Jesus vem dizer. Portanto, na ressurreição, eles continuam na sua pergunta para Jesus. Portanto, na ressurreição, qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher tiveram. Uma pergunta aqui que realmente era para enredar Jesus, né? E vamos ver a resposta de Jesus. Jesus respondendo disse: aos filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Ou seja, aqui na terra, casamento é uma coisa única. Por isso que eu digo a você que tem a sua esposa, valorize ela, porque a oportunidade única de ter esposa é aqui. Se você tem o seu marido, cuide bem dele, porque a oportunidade única é aqui na terra. Isso é coisa da terra, coisa dos seres humanos, certo? Então você valoriza o seu esposo, valoriza a sua esposa, valoriza o seu sogro, valoriza a sua sogra, valoriza a sua nora, porque é uma oportunidade única. No porvir não haverá essa chance. Então Deus dá essa oportunidade a mim, a oportunidade a você, para que nós possamos valorizar
esse momento que Jesus nos dá. E disse assim, vou repetir mais uma vez o versículo 34. Respondendo, Jesus disse, aos filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas aos que forem ávidos por digno de alcançar o mundo vindouro, ou seja, as pessoas verdadeiramente que são salvos, porque as pessoas que morrem sem Deus, eles serão lançados no lago de fogo, então não vão ter essa oportunidade nem de viver no mundo vindouro, muito menos esse direito, né, de casar, de ter mulher, porque lá não haverá isso. A Bíblia já está dizendo, Jesus foi bem enfático, no mundo vindouro, na ressurreição dos mortos, nem hão de casar e nem serão dados em casamento. Ou seja, isso é uma coisa totalmente da terra. O mundo espiritual, ao fechar os olhos aqui, ao entrar na eternidade, tudo é diferente. Não fica você imaginando que vai ser como é aqui, porque não é. Não me pergunte como é também, porque eu também não sei. Mas, pelo que a Bíblia nos fala, totalmente diferente. Então diz aqui no versículo 36, porque já não podem morrer, pois são igual aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ou seja, aqueles que tiverem a oportunidade de ressuscitar, mesmo vivendo com Deus na eternidade, mas lá nem se casarão e nem se dão em casamento. Por isso é importante valorizar. Versículo 87 diz assim, e que os mortos hão de ressuscitar também, mostrou Moisés junto à sarça, quando o chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. A gente vê aqui Moisés, quando estava ali naquela sarça. Jesus traz um relato no capítulo 3 do livro de Êxodo, quando a Bíblia diz que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e ele foi até Horebe, monte de Deus, estava ali. De repente ele olhou e observou que havia uma sarça, uma vegetação típica dali daquela região. Ele observando, de repente ele vê aquele fogo em cima, uma tocha acesa em cima daquela sarça. Mas a Bíblia diz que aquele fogo ele não consumia a sarça. Moisés disse, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque o fogo arde, o fogo queima, mas não consome a sarça. Quando Moisés se aproximou ali, uma voz bradou de lá e disse, Moisés, 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 tira as alparcas dos teus pés, porque a terra em que tu está, o lugar é santo. O que faz um lugar santo não é uma igreja luxuosa. O que faz um lugar santo não é uma arena. O que faz um lugar santo é a presença de Deus. Você vê que num lugar ermo como esse, Moisés estava ali e de repente aquele local se tornou santo porque a presença de Deus estava ali. A presença de Deus ela faz parte do teu cotidiano. A presença de Deus ela faz parte do teu dia a dia. Deus tem que fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Não importa os intempéries, não importa as adversidades, mas Deus precisa fazer parte do nosso dia a dia. Mas nós temos que ter esta fé. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Quando Enoque colocava o pé no chão, ele sentia que Deus pisava junto com ele. Você observa a presença de Deus onde você está? Quantas vezes eu estou vindo do meu trabalho, né, no ônibus, recolhendo o ônibus, e ali eu venho me alegrando na presença de Deus, agradecendo a Ele por aquele dia do trabalho. E às vezes eu sou renovado no meu trabalho ali, retornando para a garagem, eu sou renovado porque a presença de Deus, ela faz parte do meu cotidiano. A presença de Deus ela tem que fazer parte do teu dia a dia, do teu levantar, do teu deitar e do teu agir. E nós vimos aqui, Jesus agora mostra lá na sarça, quando Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O nosso Deus não é Deus de morto. Por isso nós acreditamos na ressurreição do último dia. Em breve a trombeta vai tocar e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olho. Que Deus aqui nos abençoe
e até a próxima mensagem.